Se inscreva no canal e me ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Hoje nós vamos entender toda essa confusão em torno do jogador Pedro. Vamos analisar essa crise, todo o cronograma, como tudo aconteceu. Essa semana cheia de confusão aí para o Flamengo e para o jogador Pedro. A cronologia da crise, a semana do Flamengo após a agressão sofrida por Pedro. Camisa 9 pode fazer seu primeiro jogo desde a agressão após o jogo contra o Atlético Mineiro. Este sábado marca uma semana do início da crise que aconteceu no Flamengo, motivada pela agressão sofrida por Pedro após a vitória sobre o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileiro. Mesmo com bons números em campo, o episódio continuou a reverberar nos dias que se passaram, apesar do silêncio do clube e do jogador. Na próxima rodada do Brasileiro, o caso pode ganhar ainda mais um episódio, caso o atacante volte a jogar. Gabigol terá que cumprir suspensão contra o Cuiabá no domingo, e na ausência do centroavante, o titular é Pedro, a principal opção. Em entrevista coletiva na última quinta-feira, entretanto, o técnico Jorge Sampaoli não confirmou a escalação do jogador. A decisão deverá ser tomada neste sábado. Vamos listar os momentos que se sucederam depois que Pedro recebeu um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernandes no Independência, no sábado, 29 de julho. O dia seguinte, a agressão continuou conturbada. O Flamengo não se posicionou oficialmente sobre o caso, que já havia resultado em registro de ocorrência feito por Pedro na Polícia Civil de Minas Gerais. Foi Pablo Fernandes quem publicou uma nota por meio das redes sociais com pedidos de desculpa ao jogador. Chefe e amigo do preparador, o técnico Jorge Sampaoli também se posicionou, tentando pôr panos quentes na situação. Mas no fim do dia, a saída de Pablo Fernandes foi sacramentada. O treinador argentino também se reuniu com dirigentes para tratar o caso e dar continuidade do trabalho. Sampaoli quis ficar mesmo sem um membro de sua comissão. Na segunda-feira, o primeiro dia de trabalho após o desentendimento no fim de semana, Pedro surpreendeu o clube a não comparecer ao treinamento no CT do Ninho do Urubu pela manhã. À tarde, os empresários do jogador comunicaram à diretoria que a ausência se deu por causa que o jogador sentia dores no rosto e não estava confortável em voltar ao treinamento. Sem Pedro, Sampaoli reuniu os atletas no treino e demonstrou repúdio à atitude do seu auxiliar. Os jogadores reprovaram novamente a agressão, mas demonstraram apoio à permanência do técnico no comando do time. A falta de Pedro ao treino também foi motivo de insatisfação por parte do elenco, que apesar de apoiar o jogador, não concordaram com a sua atitude. Para tentar estancar o problema, o Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com o jogador, seus familiares e empresários, e ficou definido o retorno de Pedro aos treinos. Com isso, Pedro retorna aos treinos na terça-feira. A direção do Flamengo deixou o jogador à vontade para treinar separado, caso desejasse, mas o jogador preferiu participar normalmente das atividades junto aos seus companheiros. O clima com Sampaoli, contudo, continuou estremecido. No primeiro encontro entre o técnico e o jogador, ambos preferiram não travar conversa. Na véspera da partida contra o Olímpia pela Libertadores, o Flamengo decidiu aplicar uma punição ao atacante pelo ato de indisciplina cometido antes de sofrer a agressão. Na segunda etapa do jogo contra o Atlético Mineiro, em certo momento, Pedro se recusou a realizar aquecimento junto aos demais reservas. A postura motivou o preparador físico a tirar satisfação com o jogador e, em seguida, praticar a agressão. Pedro foi suspenso por um jogo, recebeu a multa e ainda sofreu uma advertência em razão da falta ao treino da segunda-feira. O Flamengo então vence o Olímpia por 1-0 e após o jogo foi o primeiro contato direto dos jogadores, comissão técnica do Flamengo com a imprensa, após a agressão sofrida por Pedro. Entretanto, todos trataram a confusão como tema resolvido e evitaram se aprofundar. Na coletiva de imprensa, Sampaoli afirmou que Pedro é sua gente e pregou proteção ao atacante. Gerson foi um dos que apartou a confusão e repreendeu o preparador físico. Se incomodou quando questionado sobre o caso. Bruno Henrique foi breve ao apontar a agressão como fato lamentável e enfatizou que algo do tipo não deveria ocorrer no Flamengo. Esta sexta-feira, Pedro se juntou ao grupo na reta final da preparação para o confronto com o Cuiabá, marcado para domingo na Arena Pantanal. O jogador seria a escolha natural para o time titular, uma vez que Gabigol vai desfalcar o time em cumprimento de suspensão.
A presença do jogador, contudo, ainda é incerta. Também na coletiva de imprensa após o jogo sobre o Olímpia, Sampaoli deixou aberta a participação do jogador. Pedro não jogou hoje porque o clube terminou a suspensão. Amanhã será parte do grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não no domingo, afirmou. O Flamengo ainda tem um treino marcado para amanhã desse sábado, quando o Sampaoli deve definir quem vai jogar o jogo de domingo. Após a atividade da delegação rubro-negra vai embarcar para o Cuiabá. A presença de Pedro ou não deve ditar os próximos episódios dessa novela. E aí, o que você achou dessa confusão toda? Você ainda acha que vai ter novidades sobre o caso Pedro nos próximos dias? Deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou reagir com certeza. E para você que gostou do conteúdo, então já se inscreva no canal, curta e compartilhe essa notícia. Aqui no FUTLAB tem notícia todos os dias e confira nossa indicação para você no primeiro comentário fixado.